Conheça uma das armas mais poderosas de um escolhido. Se você é um escolhido de Deus, então ouça até o final. Desde os tempos antigos, Deus tem depositado sonhos e propósitos no coração de seus escolhidos, e não são apenas desejos humanos, mas um chamado divino. Mas, porém, nem todos conseguem compreender isso. Por isso, você deve ter cuidado em compartilhar os sonhos e as promessas que Deus fez em sua vida. Pois a oposição, a inveja e os ataques espirituais podem atrapalhar o cumprimento do seu destino espiritual. A Bíblia nos mostra que os planos de Deus nem sempre devem ser revelados antes do seu tempo. Por exemplo, José. José aprendeu de uma forma difícil ao revelar os seus sonhos aos seus familiares. Uma revelação de Deus que mostrava a sua exaltação sobre os seus irmãos. O problema foi ele ter contado cedo demais os seus sonhos. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o odiaram por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José não entendeu que nem todos ao seu redor estavam prontos para aceitar o que Deus havia lhe mostrado. E o mesmo acontece hoje. Deus planta no coração dos seus escolhidos sonhos e visões de um destino, mas, porém, nem todos estão preparados para ver os sonhos de Deus se cumprirem na sua vida. E muitos se levantarão com inveja, com críticas, com acusações, e o inimigo pode até usar pessoas para tentar te parar, te desanimar e te desviar do seu destino. Então, cuidado ao compartilhar certas coisas antes do tempo. Isso pode causar grandes obstáculos na sua vida. E às vezes, quando se compartilha os sonhos de Deus com as pessoas, mesmo sendo pessoas com boas intenções, elas podem projetar os seus próprios medos e limitações sobre o que Deus tem te chamado a fazer. Por isso, o discernimento espiritual é essencial. Por quê? Porque os sonhos e projetos têm que ser preservados somente na intimidade com Deus, sem a intervenção das vozes externas. Pois lembre-se, o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito e cada propósito tem um processo. E na vida de um escolhido, saiba disso, o tempo e o silêncio são aliados poderosos. Pois há processos que precisam amadurecer antes de ser revelados. E Deus espera que os seus filhos ajam com sabedoria, pois contar as coisas antes do tempo, isso pode atrasar o seu cumprimento. E não se trata de esconder os projetos de Deus na sua vida, não, mas sim de proteger o que Ele está edificando na sua vida. Pois nem todos entenderão os projetos e os planos que Deus tem para você. Lembra o que aconteceu com Jesus em Nazaré? Mesmo Jesus tendo unção e o poder de Deus sobre ele, aquele povo de Nazaré não acreditou nele. A Bíblia diz lá em Mateus que as pessoas de Nazaré que viram Jesus crescer não acreditaram nele. E eles disseram, Jesus é o Messias? Jesus faz um milagre? Não, nós vimos ele crescer. E Jesus disse, profeta não tem honra em sua própria terra, em sua própria casa. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade do povo. E isso nos ensina que compartilhar a visão de Deus com certas pessoas pode limitar o que Deus pode fazer através de você. Por isso, escute, quando Deus te revelar algo sobre o seu futuro,
Não se apresse a contar às pessoas, mas guarde isso no seu coração e espere o tempo de Deus. Pois no tempo de Deus, Deus abrirá as portas certas para você. E lembre-se, os planos de Deus são grandes, mas porém requer discrição. Pois nem todos estão prontos para escutar o que Deus tem preparado para você. Alguns vão tentar te parar, outros desprezarão a obra que Deus está fazendo na sua vida. Então agora conheça uma das armas mais poderosas de um escolhido, que é a prudência e a sabedoria para falar e agir de acordo com a vontade de Deus. Pois a nossa vontade pode se precipitar, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz a Bíblia. E todos aqueles que foram chamados para realizar grandes coisas devem aprender a se mover com prudência e sabedoria, pois ele sabe que não estão aqui para impressionar os homens, mas sim para cumprir a vontade de Deus. E saiba que não é anunciando a todos as promessas que Deus tem na sua vida que elas vão se cumprir, mas sim em ser obediente em tudo que Deus te falou. Por quê? Porque os escolhidos que realmente confiam em Deus e em seus propósitos, eles podem avançar sem explicações, eles podem avançar sem ansiedade. E é no silêncio que eles encontram uma barreira contra as distrações e a oposição. Pois em um mundo que valoriza tanto o barulho e a exposição, os escolhidos de Deus são chamados para viver de uma forma diferente. Porque eles sabem que cada revelação tem o seu tempo determinado por Deus, cada promessa tem o seu processo. E nem tudo, saiba que nem tudo deve ser exposto e compartilhado em público, mas deve ser guardado em secreto e com fé. Pois a mesma boca que fica em silêncio no tempo da preparação será a mesma boca que falará com autoridade no dia do cumprimento da promessa. E a maturidade espiritual não está no muito falar, mas sim saber quando falar. E Jesus nos ensinou com seu exemplo que há tempos é melhor ficar em silêncio e avançar sem ruído, avançar sem anunciar cada passo, pois assim você chegará ao seu destino e viverá as promessas de Deus em sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo. Shalom.